Há certos temas que são tabus. Drogas foi um tabu durante muito tempo, não se falava. Eu me lembro que o meu velho pai, já falecido, não pronunciava a palavra câncer. Ele dizia aquela doença. E eu imagino que na época em que a tuberculose matava todo jovem, como foi o caso com Antônio de Castro Alves, que morreu tuberculoso, mas sobretudo em razão de um ferimento que ele teve na perna numa das caçadas, porque ele fazia caçadas, ele se feriu e terminou a tuberculose, mais esse ferimento levando à morte nosso poeta maior, baiano. Pois bem, o suicídio é também um tema tabu, ainda é, porque eu tenho a impressão que o suicídio envergonha a família, como se fosse um fracasso da família e, sobretudo, da pessoa. Então, se não se falava em câncer, não se falava em drogas, não se falava em tuberculose, não se fala ainda hoje, como eu penso, sobre o suicídio. Há um mito de que falar atrai. Como se você falasse de câncer, tivesse câncer, como se você falar do suicídio vai estimular o suicídio, falar de sexo com nossos filhos, quando os filhos provocam, quando eles perguntam aquilo que eles precisam ouvir e saber. Há quem pense que falar de sexo, falar de gênero na escola, isso vai produzir deformações na personalidade dos nossos filhos e filhas, quando não é assim. O que deforma é a ignorância, é não saber, é não conversar com o filho quando ele pergunta. Porque o filho diz o que quer saber e quanto quer saber. Se um filho pergunta uma coisa e você responde outra, ele não ouve. Se o filho pergunta uma coisa e você responde de um modo muito complicado, com seus preconceitos, com sua má informação, o filho também não escuta. Mas se você responder aquilo que ele quer, no nível que a criança pode ouvir e aprender, isso funciona legal. E isso não estimula, isso previne. Uma vez eu estava no meu consultório e uma pessoa entrou e sentou-se e imediatamente me disse: eu vim aqui porque eu vou me suicidar. E eu olhei para a pessoa e disse, eu diria quase em curto-circuito, que se é para morrer, porque você veio me ver? Porque aqui eu considero que é um lugar de vida. Meu consultório é um lugar de vida em que pese podermos falar sobre a morte. E eu pensava, o suicídio para essa pessoa é uma alternativa? O sofrimento ficou maior do que o suportável por uma alma, por aquela pessoa? Há o suicídio em curto-circuito, as pessoas se suicidam e nem sabem, nem sabem, digamos, que se suicidaram, que se suicidou a pessoa. Há pessoas que avaliam a sua vida, os japoneses fazem muito isso, que têm um rigor moral muito desenvolvido, eles fazem uma espécie de balanço. Determinadas pessoas desmoralizadas publicamente, elas se matam. Houve um tempo em que eles cortavam o abdômen transversalmente, o harakiri, e o intestino saía. Isso era uma morte honrosa. Diante da desgraça, diante da desmoralização, a pessoa tem o suicídio como uma reparação. E eu pensava tudo isso enquanto aquela pessoa estava encolhida lá, sentada, chorosa, pensando certamente nas suas dificuldades, e eu esperando um tempo para que nós pudéssemos conversar. Decorrido o período da minha consulta, em silêncio, acolhedor, continente, sem julgamento, essa pessoa me disse: quando posso voltar? E eu marquei uma próxima vez, e essa pessoa voltou, e nós trabalhamos durante algum tempo
as suas dificuldades, o seu sofrimento, a sua tristeza e, sobretudo, um grave estado depressivo. E foi fora do estado depressivo que essa pessoa me procurou, porque ela não queria morrer, me dizendo então, não quero morrer. E para isso ela me disse, vim aqui para lhe dizer que vou me suicidar. E nós trabalhamos e ela não morreu.